Como fazer uma entrevista gratuita para que o cliente tenha uma experiência e você feche com ele o seu processo terapêutico? Bom, é muito importante você compreender que a necessidade de um processo claro de vendas, ela é fundamental para que o cliente se contagie pela pessoa que você é, pela sua história, e ele crie um interesse de querer fazer terapia com você. Como é que isso funciona? Você vai fazer lives, você vai fazer vídeos, você vai fazer postagens nas redes sociais, você vai criar um grupo de WhatsApp, você vai ter indicações e todas essas pessoas você vai levar para uma sessão de entrevista gratuita. Ah, Diogo, mas eu não posso cobrar? Não! A primeira coisa é que nessa sessão de entrevista o cliente saia dali com um sentimento de reciprocidade. O que é reciprocidade? A minha avó falava que quando algum vizinho manda um potinho de comida, ele tem que voltar cheio, ele não pode voltar vazio. Então você pega um pouquinho da sua comida e você devolve para o vizinho com a sua comida. O vizinho colocou uma canjica ali, e aí você vai ali e coloca uma lentilha, você coloca alguma coisa que você fez e você devolve para o vizinho. Então isso se chama reciprocidade. Então, quando você atende um cliente na primeira sessão e você cobra, o cliente tem a percepção que aquela sessão foi o suficiente para ele e ele vai embora. Agora, quando você faz uma sessão de alinhamento, uma sessão de entrevista gratuita, o cliente fica com vontade de retribuir a você. E como é que ele vai retribuir? Comprando um pacote de 12 sessões. Eu entendo que a melhor forma de você trabalhar a psicoterapia breve é através de 12 sessões. Você vai trabalhar com o cliente ali de 3 meses, se forem sessões semanais, ou até mesmo de 15 em 15 dias, você vai trabalhar em torno de 6 meses. E é o tempo suficiente para o cliente mudar um hábito, para o cliente mudar um comportamento. Então você faz uma sessão de entrevista, você pode chamar de sessão de entrevista ou sessão de alinhamento, e ali você vai vender o seu processo. Então, a primeira coisa é a sensação de reciprocidade, por isso essa sessão tem que ser gratuita. Segunda coisa é a autoridade que você vai demonstrar nessa sessão. Autoridade não se demonstra com o diploma que você tem ou com a formação que você tem. Autoridade se demonstra pela sua capacidade de resolver aquele problema que o cliente tem. Você tem que ser específico. Você tem que contar a sua história, você tem que mostrar para o cliente que você superou coisas na sua história. Você tem que contar histórias de outros clientes seus, lógico que respeitando a confidencialidade. Você não vai falar o nome dos clientes, mas você vai falar casos. E você vai mostrar resultados. E assim o cliente vai perceber autoridade em você. Então, reciprocidade, a sessão deve ser gratuita. Autoridade. Terceiro, experiência. Experiência. O cliente deve viver uma experiência. Então você deve fazer terapia com ele na sessão de entrevista, mas você não deve aprofundar no emocional. Se o cliente aprofundar no emocional, se ele começar a ir para o emocional, se ele começar a chorar ali, sabe o que vai acontecer? Você vai querer trabalhar com ele. E se você trabalhar o emocional dele na sessão de entrevista, ele vai ter a percepção de que o problema dele já está resolvido, que ele não precisa te pagar, e aí ele não vai fechar. Então você não deve entrar nas questões emocionais desse cliente. Não deve, na sessão de entrevista. Então o terceiro ponto é ele ter uma experiência, mas não se aprofunde, porque se você se aprofundar, ele não vai te contratar. E aí vem quarto ponto, que é um ponto importantíssimo. Depois que o cliente teve uma experiência, você tem que fechar a venda. Fechar a venda. Então você vai negociar com o cliente, por exemplo, eu não tenho esse dinheiro por mês para pagar. Tá, quanto que você tem? Então vamos negociar isso aqui, vamos parcelar em mais vezes, vamos trabalhar. Eu quero que você fique à vontade para poder fazer a sessão. Então vamos lá, vamos negociar financeiramente aqui. Você tem que falar de dinheiro com a pessoa. Às vezes parece que o terapeuta não quer falar de dinheiro, às vezes a pessoa fala, não tem dinheiro não, parece que o terapeuta fica com pena da pessoa. Pena é um dos piores sentimentos que você pode sentir por alguém.
Se o cliente falou que não tem dinheiro, você conversa com ele. Olha só, mas isso é prioridade na sua vida? Você quer realmente ter uma transformação? Você quer mudar? Isso é importante para você? Então vamos negociar aqui. Isso faz parte da sua mudança. E se o cliente não pagar, provavelmente ele não vai mudar. Porque pagar é uma energia de comprometimento. O dinheiro é uma energia de comprometimento. Então, esses são os 4 itens fundamentais de uma sessão de entrevista: reciprocidade, autoridade, experiência para o cliente e também o fechamento da venda. Gostou desse conteúdo? Comente aqui o que você sentiu desse conteúdo. E além disso, continue aí acompanhando e curtindo o conteúdo da Escola de Heróis. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela empresa Escola de Heróis Treinamentos, uma formação para terapeutas do novo milênio.